6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Aleluia. Alguns dizem, né, que Isaías, ele era primo ou sobrinho do rei Uzias, por causa do nome do pai, mas não há nenhuma certeza em relação a isso. Outra coisa que eu preciso colocar aqui é que também há uma dúvida se esse capítulo 6, né, que foi escrito aqui, né, foi o ano, né, em que Isaías foi levantado como profeta. Alguns entendem, né, que apesar de ser no capítulo 6, de ter 1, 2, 3, 4, 5, né, que esse capítulo 6 ele fala, né, do início, né, do ministério de Isaías. Outros entendem que não. Outros entendem que Isaías já era profeta nessa época, né? E esse evento aqui foi um evento que nós vamos daqui a pouco ler, né? Eu sou levado a entender que Isaías, se ele não era profeta, ele já era uma figura importante no reinado. Por quê? Porque ele tem essa visão do templo. E não era qualquer um que entrava no templo. Não era qualquer pessoa que entrava no templo, né? Então, se ele não era profeta ainda nessa época, ele já devia ter alguma autoridade eclesiástica, vamos dizer assim, para ele poder entrar no templo, ou pode ser porque ele fosse realmente parente do rei, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas vamos lá, né? Isaías capítulo 6 diz assim: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vai e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo, mas jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdo os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Oremos. Deus e Pai, Santo Espírito de Deus, temos sentido a Tua presença no meio dos louvores, Pai, de uma maneira muito especial, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos por isso, Pai. E que nós possamos também agora ouvir a Tua voz, Espírito de Deus. Que a Tua palavra produza vida no nosso coração.
Que a Tua palavra nos renove nessa noite, Pai. Que nos fortaleça, nos dê alegria, cure os enfermos, liberte os cativos, salve os perdidos, Pai. A Ti seja a glória, a honra, o poder e a majestade. Uma coisa que chama atenção, irmãos, tendo esses pontos que eu falei antes, né? É o fato de que Isaías relata que no ano que o rei Uzias morreu, foi que ele teve essa visão. Ou seja, foi depois da morte do rei Uzias. A gente pode falar que foi uma coincidência, mas eu não consigo enxergar dessa maneira, irmãos. Eu vejo que às vezes existem coisas que nos impedem de nos achegar mais a Deus. Existem coisas que às vezes nos impedem de nós conhecermos mais a Deus. Pode ser pessoas da família, pode ser coisas no trabalho, pode ser o dia a dia, não importa, né? E tem uma mensagem que eu vou ler, que é assim, quando é interessante, né, como a gente julga, né? A gente é assim, né? Eu estava passando, né, uma mensagem do David Wilkerson, e uma mensagem, ele era assim o título: Coisas boas que nos afastam de Deus. Aí eu comecei até a escutar, falei assim, isso aí. E aí quando eu vim para cá, para escrever essa mensagem, eu falei assim, caramba, mas é verdade, não é? Existem coisas boas, às vezes, que nos afastar de Deus, não é? A pessoa, se você ganha na Mega Sena, gente, eu sei, não sei se você joga, não é? Mas a pessoa, se você joga na Mega Sena, tem um mundão inteiro para você conhecer, Tá, o pessoal está rindo, né? Mas não é verdade? Não é verdade? Ora, conhecer a França, né? Portugal, Inglaterra, Alemanha, né? Os Estados Unidos, né? Conhecer o Brasil todo, você ganhar uma bolada boa na Mega Sena, e aí onde é que fica a igreja? Coisa boa, né? Não é coisa ruim ganhar na Mega Sena. O dinheiro não é maldito, é maldito o amor ao dinheiro, né? Coisa boa, você pode abençoar muita gente se você ganhar na Mega Sena, né? Na vez se for a Mega Sena da virada, então, né? Você pode até ir até a lua e voltar, né? Mas coisas boas. Então, irmãos, eu não sei o que era, né? Mas é interessante que no ano da morte do rei Uzias, Isaías entra no templo e tem uma visão. Ele tem uma visão do Senhor exaltado. Ele tem uma visão do Cristo glorificado. Pastor, o Cristo não existia ainda? Irmãos, Jesus Cristo, como eu prego hoje de manhã, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não é? Jesus Cristo é Deus, não é? Ele vê o rei num alto trono, exaltado, e a aba da sua veste. Eu não vou entrar em muitos detalhes, eu vou entrar para um outro ponto nessa mensagem, não é? Não vou falar dos serafins, nem nada, né? Mas eu vou falar disso aqui, não é? Porque isso é importante, não é? A aba das vestes desse rei, do Senhor, enchia todo o templo. Isso é um sinal de realeza, irmãos, né? Eu não sei se o pessoal viu, né? Teve uma série, né, que foi da Rainha Elizabeth, né, que passou na Netflix, né? A gente viu, minha esposa vimos, né? Acho que viu também? Não? Ainda foi a Manuela que viu, né? Essa série, né? E aí quando ela foi coroada rainha, ela entrou com um vestido, né? Com um manto, que o manto quase encheu ali toda a passarela da abadia, né? De Westminster, né? Lá na Inglaterra, né? Então ele fala que a veste do Senhor enchia todo o templo. Isso é um sinal da realeza, né? Mas, irmãos, o que eu quero me deter é: os serafins falavam uma coisa: Santo, Santo,
santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Esse é o maior atributo de Deus, irmãos, a santidade. Quando a Bíblia, isso eu preciso falar, né? Quando a Bíblia, o judeu, ele tinha uma forma de se expressar, né? Se você vai ver nos evangelhos, né? Jesus várias vezes falava assim: em verdade vos digo. Isso é uma forma, né? Olha, preste atenção no que eu estou falando. Em verdade vos digo. Ele repetia, né? Era algo importante que ele estava falando. Então, raras são as expressões na Bíblia que são repetidas 3 vezes, raras. Tem aquela passagem de Ezequiel também que fala, né? O templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Então aqui é repetido 3 vezes, porque era algo para chamar a atenção, algo. Deus é santo, irmãos. Ele é santo. Os serafins falavam, e nós vemos lá no Apocalipse, né, que os 4 seres viventes também declaram a glória de Deus, irmãos. A visão da glória de Deus, irmãos, para nós nos dias de hoje, podemos falar que como sermos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E o que a visão dessa glória de Deus produziu em Isaías, irmãos, precisa produzir em nós também. A visão da glória de Deus no templo, a visão da santidade de Deus no templo, produziu 3 coisas em Isaías, que nós vamos ver aqui, e precisa produzir no Filho de Deus, na Filha de Deus. A primeira das coisas, irmãos, versículo 5, Isaías dá um grito. Ele falou assim: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. A primeira coisa, irmãos, quando nós nos achegamos a Deus, quando nós vemos a glória de Deus, quando nós somos confrontados com a santidade de Deus, nós olhamos para toda a nossa iniquidade. Nós caímos em nós mesmos. Se Isaías não era profeta ainda, se esse foi o chamado para ele ser profeta, eu não sei. Mas eu sei que ele era um religioso para estar no templo nesse momento. Então ele olha para ele e vê toda a sua pecaminosidade. Ele olha para ele e vê o quanto ele era pecador. Por quê? Porque ele está diante da glória de Deus. Ele está diante da glória do Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, quanto mais perto de Deus nós estamos, mais a nossa pequenez é apresentada. Quanto mais perto do Deus grandioso nós estamos, nós vemos que nós não somos nada. Quanto mais perto de Deus nós estamos, nós vemos que nós somos indignos. Acabamos de cantar aqui a graça. Nós começamos a ver que só a graça de Deus que nos permite estar aqui. Porque nós éramos maus, nós éramos ruins, nós éramos indignos, irmãos. Nós vemos toda a nossa sujeira, que fica toda encoberta na escuridão. Na escuridão, a gente não vê. Por isso que muita gente não quer se achegar muito para Deus, né? Quer ficar muito no oba-oba e não sei mais o que, não, mas não quer se achegar muito para Deus, né? Como aquele povo, já citei isso dezenas de vezes aqui, né? Como aquele povo, quando Deus se manifesta lá no Monte Sinai, com relâmpagos, com fogo, e falando de forma audível os 10 mandamentos. Irmãos, você imagina isso? Deus falando ao povo em hebraico, né? Os hebreus, ele em hebraico, falando dos 10 mandamentos. E o que o povo chega e fala? Moisés, fala tu com o Senhor, não fala conosco, porque a presença de Deus, ela é aterrorizadora, e realmente o é. A presença de Deus, irmãos, ela é gloriosa, mas ela é aterrorizadora também.
Porque a gente vê que a gente não... Essa coisa, irmãos, que a gente escuta por aí, né? Esse pessoal que tem assim, íntimo de Deus, não é assim, né? A gente confia disso, irmãos. A gente confia disso. Porque na Bíblia inteira, sempre que alguém ou teve uma teofania, né? Ou que verdadeiramente a figura de Deus apareceu, essa pessoa ficava aterrorizada, assim como Isaías ficou. É uma visão gloriosa, mas é uma visão também do Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais a gente vê as nossas imperfeições, mais a gente vê aquilo que precisa ser trabalhado em nossa vida. Isso é importante. Isaías deu um grito, ele gritou: ai de mim, estou perdido. Estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. E aí vem a segunda coisa, irmãos, que a visão da glória de Deus, o ser cheio do Espírito Santo vai provocar na nossa vida. Ele fala e continua falando: eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Não há apenas a nossa visão da nossa pecaminosidade, mas a gente vê a maldade que está ao nosso redor, a malignidade que está ao nosso redor, as trevas que cercam este mundo. Sinceramente, irmãos, né? Sinceramente, né? Acho que deve ser a velhice, né? Mas se eu fosse Deus, irmãos, ia descer fogo do céu na Marquês de Sapucaí nesses dias. Mas ia descer fogo do céu. Ia descer fogo do céu. Porque a gente vê, a gente consegue enxergar, quanto mais perto de Deus a gente está, a gente consegue enxergar mais a malignidade. Eu falo: não, isso é cultura, não, isso é besteira, isso é bobagem, né? É assim que as pessoas lidam. Quanto mais longe de Deus, mais essas coisas ficam camufladas. O diabo parece bonzinho, né? As pregações parece que todas levam a Deus, né? Todos os caminhos levam a Deus, né? E todas essas coisas assim, né? Como eu falei, é o padre Fábio de Melo cantando com Elba Ramalho, mas está tudo bem, está tranquilo. Aí você escuta as pessoas: minha família era crente, eu também sou crente, eu também sou não sei o quê. Aí você fala assim: não é possível. Então Isaías, ele não tem apenas a visão dele, de quem ele é, mas ele tem a visão do seu redor. E eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. A gente precisa ter isso, irmãos, para nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores e daqui a pouco estarmos escarnecendo de Deus assim como eles. Daqui a pouco estarmos rindo das piadas deles. Como esse comediante da Globo, ele vai ver com Deus, né? Deixa ele. Como Davi falou: Senhor, eu falei demais, eu odeio aqueles que te odeiam. Não pode ser diferente conosco, irmãos. Pastor, está muito radical. Não pode ser diferente com a gente, irmãos. Se Deus é o nosso Senhor, se Deus é o nosso Salvador, se Deus morreu na cruz do Calvário por nós, como é que nós vamos ficar indiferentes àquilo que está ao nosso redor? Como Paulo fala: não vos conformeis com este século, não vos amoldeis a esse século. A gente não pode ser conformado, irmãos, com esse século. A gente não pode, senão... Eu tenho pena, irmãos, daquele pastor, aquela ministra da educação, coitado, né? Coitado, foi levado ingenuamente, né? Coitado, né?
por lobos, né? Coitado. Um homem sério, pastor presbiteriano sério. E esse é o mundo que está aí. A gente entra no... Se você entra, irmão, na cova do leão, você tem que saber que o leão pode estar ali dentro. Deus falou para ele ser simples como a pomba, mas sagazes como a serpente. Aí fica fulano de tal foi enganado. No Jornal da Record está muito isso, né? Eu pensei, eu perdi tanto. Falou, a pessoa prometeu que ia ter 15% de lucro, 20%, 30% de lucro por mês. Eu falei, pelo amor de Deus, gente. Então essas pessoas acreditam em chapeuzinho vermelho, no lobo mau. Então, irmão, Deus nos chama, né, para nós sabermos quem está nos rodeando, esse mundo que está nos rodeando. Isaías falou, eu também vivo no meio de um povo de impuros lábios. E o nosso Deus, Ele é santo, santo, santo. Irmãos, é por isso que eu estou falando sobre a igreja. A igreja não tem que imitar o mundo, irmãos. A igreja, ela é santa. A igreja não tem que se fascinar com o mundo. Vivemos nesse mundo, irmãos, mas nós não somos desse mundo. Pertencemos a outro reino. O reino onde o Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Em terceiro lugar, irmãos, o serafim veio, tirou uma tenai do altar, colocou na boca de Isaías, né? E falou, o teu pecado está perdoado. E então ele ouviu uma voz, a quem irá por nós? Quem enviarei? E Isaías respondeu imediatamente, eis-me aqui, envia-me. A terceira coisa, irmãos, que a glória de Deus, que a salvação, falando dessa maneira para ficar mais fácil de entender, né? Que a salvação verdadeira produz em nós, irmãos, é o sentimento que Deus fez tanto por nós. O Lenilton falou isso aqui, né? Que Deus fez tudo por nós. Ele nos salvou. É como, né? Nós estávamos em alguma prisão. Nós estávamos em alguma prisão no passado. Todos nós caminhávamos como um boizinho caminha lá no matadouro, lá no frigorífico, para o abate. A gente caminhava para o inferno. Mas Jesus Cristo veio e pagou o nosso pecado. Derramou o seu sangue por nós. Um presente que a gente não merecia. Não merecia. Eu não merecia, pelo menos. E que ninguém pode receber por nenhuma obra. É obra da graça de Deus, né? Então, o que nós fazemos diante desse Senhor Todo-Poderoso? Quando o Senhor perguntou, quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías logo se prontificou, Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer alguma coisa. Catar papel do chão, distribuir o folheto, trabalhar na escolinha, trabalhar na portaria, qualquer coisa. Abençoar com o meu dízimo, abençoar com a minha oferta. Senhor, eu quero fazer alguma coisa. Irmãos, Deus fez tudo por nós. Esse despojamento nosso, irmãos, não é algo que a gente faz e fala assim, tá bom, olha só, Senhor. Não. É algo que a gente faz de coração aberto, porque Jesus fez tudo por nós. Então o Senhor falou para Isaías, tá bom, você vai? Amém. Vai e diga a esse povo,
Estejam sempre ouvindo, mas nunca se entendam. Estejam sempre vendo, mas jamais percebam. Torne sensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Pastor, estou aqui, né? O que o senhor quer que eu faça? Olha, faz o seguinte, ó, tem a caixa de gordura ali, né? Precisa limpar a caixa de gordura. Fede muito, é fedorento para burro. Poxa, pastor, pensou que o senhor ia me dar alguma coisa boa, né? Cantar aqui em cima, né? Para eu pregar. Olha só, olha o trabalho que o Senhor deu para Isaías. Isaías, você vai pregar e ao invés das pessoas se converterem, o coração das pessoas serão endurecidos pela tua palavra. Eu vou fazer com que venha juízo sobre esse povo, porque esse povo já se afastou de mim e se afastará mais ainda. Então eles não terão, irmãos, a palavra de Deus, ela traz cura, ela traz salvação para aquele que a recebe, mas ela traz juízo para aquele que endurece o seu coração. É assim que Deus trabalha, é dessa maneira. Para que nunca ninguém fale assim, não, poxa vida, nunca escutei falar nesse assunto. Não sabia não, Senhor, não. Você escutou sim, teve lá um profeta chamado Isaías, que falou para vocês, se arrependam, se arrependam, se arrependam, se arrependam. Mas vocês não se arrependeram. Parem de buscar os ídolos, mas vocês não pararam de buscar os ídolos. E Isaías falou assim, eu não li isso aqui não, né? Então Isaías falou assim, então eu perguntei, até quando, Senhor? Isaías falou assim, pai, isso deve ser um período só, né? Um período que eu vou pregar, o povo não vai me ouvir, né? Mas depois, né, eu vou ter uma multidão diante de mim, vai estar falando, ó o profeta, olha o profeta, olha o profeta, né? E o Senhor falou assim, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. Irmãos, isso diz o seguinte para nós temos que fazer a obra de Deus, e o que vai acontecer não é problema nosso. Nós temos que falar do Senhor, nós temos que ser fiéis a Deus, e o que vai acontecer não interessa. Você tem que falar, olha fulano, se você crer, você pode ser curado, você pode ser salvo, você pode ser transformado. Ah, eu não quero ouvir isso não. Aí não é problema mais nosso, irmãos. Nós temos que falar da palavra de Deus. Nós temos, irmãos, que nos envolver com o reino de Deus, para que haja futuro para a nossa descendência. Eu gostaria que Jesus voltasse hoje, mas Jesus não sei se volta hoje. Se Jesus soubesse que Jesus voltasse hoje, eu não estava pregando isso aqui. Mas eu não sei se Jesus volta hoje, eu não sei se Jesus volta amanhã, ou ele pode voltar daqui a 10.000 anos, não sei. E precisa haver pessoas, né, que ouçam falar de Jesus Cristo. As pessoas precisam chegar na igreja, né, e ver que a igreja, isso é uma coisa que eu vou falar quarta-feira, que na igreja tem alguma coisa diferente. Que o povo da igreja é um povo diferente. Senão, irmãos, não adianta nada, é besteira. Então Isaías falou assim, até quando? Isso mexe com a gente às vezes, irmãos.
mexe com a nossa vaidade, mexe às vezes com a vaidade, mexe com o nosso orgulho. Eu gostaria de uma coisa assim, o pastor não me dá uma oportunidade, o fulano não sei o que, mas o Beltrano, irmãozinho não sei mais o que. Quando eu fui ordenado a pastor, eu pensei aqui, eu ia encher o Maracanã, né? Já está lá, né? Pastor Aguiar, enchendo o Maracanã. E confesso a vocês que no início do meu ministério, preparava uma mensagem, chegava na igreja, a igreja vazia. Raça de víboras. Preparei uma mensagem, gastei tempo, não sei o quê, e ninguém vê a igreja. Vai, fogo, vem. Lá João e Tiago, Senhor, quer que te mande descer fogo do céu? Mas isso é tudo vaidade, irmãos. É tudo vaidade. É tudo vaidade. Isso agora para mim acabou. Há muito tempo isso acabou. Acabou. Porque o que eu tenho que fazer, o que eu fui chamado por Deus, é para orar, para buscar direção de Deus, para trazer uma mensagem para vocês, para alimentar vocês, para aconselhar aqueles que pediram conselho, né? Orar pela vida de vocês. Agora o resto não é problema meu. Se vai ter 1, se vai ter 10, se vai ter 100, não me interessa. Isso aí não diz respeito a mim. Mas esse tipo de coisa, irmãos, só vem quando nós nos achegamos a Deus, quando a gente vê o Senhor assentado no alto trono. Quando a gente está mais afastado, a carnalidade floresce, irmãos. A carnalidade vem. Poxa vida, não sei mais o que. Aí você às vezes manda indireta, e aí eu me lembrava, o pastor Roberto, sempre o pastor Roberto, o bispo Roberto, né? Ele falava assim, dê o seu melhor, nem que seja uma pessoa que esteja na sua frente, os pastores. E a segunda coisa que ele falava assim, não desça o cajado, a pessoa que está na sua frente, porque quem merece o cajado é quem não está na sua frente. E a pessoa às vezes fala com raiva, e o povo que está ali, que precisa ser abençoado, está recebendo toda a raiva do ministro que está ali, falando assim, não vieram à igreja, eu não sei mais do que, vamos ver só. Mas isso tudo é o que Salomão falou, é vaidade, é correr atrás do vento. Mas essas coisas, irmãos, só vão embora quando a gente vê em primeiro lugar que nós não somos nada. Que nós não somos nada. Somos pequenos, nada, sujos. E em segundo lugar, irmãos, quando a gente vê ao nosso redor, a gente precisa ter misericórdia dessas pessoas, irmãos. Na época eu fiquei muito, agora nem passa mais na minha cabeça, do cracudo, ou cracudos, 2, 1, 2. Isaías teve a honra de ser um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Talvez por esse despojamento, talvez o outro fale assim, opa, peraí, Senhor, eu falei que eu ia, mas não era para esse tipo de coisa aqui, eu ia para o pessoal me ouvir, e etc e tal. Para isso aí, deixa eu dar um tempo para eu pensar. Isaías foi um profeta messiânico. Foi o profeta que mais falou sobre a vinda de Jesus, que teve essa glória, de ser o profeta que mais profetizou sobre a vinda de Jesus Cristo, sobre o ministério de Jesus Cristo. Deus está falando, você vai sofrer, não vou ligar para você, você vai ser encerrado ao meio, parece que ele foi encerrado ao meio, segundo fala lá o escritor aos Hebreus, mas ele fez aquilo que Deus o chamou para fazer. Meus irmãos, nem todos serão pastores,
nem todos cantarão como Lenilton, né? E aqui eu quero fazer uma ressalva para o Lenilton. Quem vê o Lenilton hoje e via o Lenilton há uns 3 anos atrás, esse camarada mudou da água para o vinho. É verdade, em tudo, em graça, em tudo, em tudo. É sinal que ele já está chegando mais para a luz, deve estar chegando mais para Cristo. Porque é assim, irmãos, quanto mais a gente se chega, mais a gente tem temor de Deus. E o temor de Deus é o princípio de todas as coisas, a sabedoria, irmãos. Quem não tem temor de Deus, uns dizem assim, não, o temor de Deus é aquela confiança. Não, para mim o temor de Deus é temor mesmo. Eu temo e tremo. Se passar na minha cabeça que eu posso ficar fora do céu, já me dá um geladinho no corpo todo. Porque passar a eternidade no inferno, meu Deus do céu. Mas, então, irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser homens e mulheres que, usados por Deus, na nossa simplicidade, cada um da sua forma, possa falar, Senhor, eu estou aqui, me usa da maneira que o Senhor quer me usar. Eu vou encerrar, irmãos. Eu fiz questão de anotar uma pregação, né, de um pastor. Ele era inglês, mas também andou para os Estados Unidos também, né? Já faleceu, já tem bastante tempo, Leonardo Harry. E ele cita uma história que foi real, verdadeira. Um criminoso chamado Charles Peace. Ele não cria em Deus, não tinha respeito por nada, estava sendo levado para a forca. Ele foi condenado à morte. Era um homem mau, foi condenado à morte. E no dia que da sua execução, que ele estava sendo levado da sua cela para a forca, né, um capelão, né, da penitenciária, e à frente dele, você deve ter visto até esse filme antigo, né? E à frente dele, com a Bíblia aberta, né? Igual os padres do passado, você não escutava nada na igreja. A igreja católica vai melhorou, né? Mas no passado você não escutava nada, né? Era aquela mistura de sons, né? E olha que eu vi a igreja católica, né? Só de besteira, né? Aí o criminoso bateu nas costas do capelão e perguntou para ele, que ele não estava entendendo nada, né? Ele falou assim, vem cá, o que você está lendo? Aí o capelão virou para ele e falou assim, o conforto da Bíblia. Aí esse criminoso chamado Charles Peace, né? Isso é verdade, isso foi na cidade, tem tudo aqui, na cidade de Leeds, na Inglaterra, não é uma história da carochinha, não. Então, esse criminoso, né, virou-se e falou para o capelão, né, porque o pregador, né, lia sobre, né, sobre o céu, sobre o inferno ali, né. Ele falou assim para o capelão, Senhor, se eu acreditasse nisso que você está lendo, e que a igreja prega, eu iria por toda a Inglaterra, só para salvar uma alma, e, se preciso fosse, iria de joelhos, mesmo que a superfície da terra estivesse repleta de cacos de vidro, e eu acharia que tinha valido a pena, se eu cresce naquilo que você está falando aí. E é isso, irmãos. Nós precisamos saber que essa palavra é a palavra de Deus. Precisamos acreditar nessa palavra. Precisamos viver essa palavra. Precisamos buscar a presença de Deus na nossa vida, para que o mundo veja que há Deus em Israel. Que há Deus em Israel. Que há Deus na igreja nos dias de hoje, que
que Jesus Cristo vive hoje, irmãos. Nós não podemos mais ficar num canto e o pessoal só pum, 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 pum. Não é isso que o Senhor quis dizer com da outra face não, viu, gente? Porque Jesus era bem duro com os fariseus, bem duro, e duro até com o governador, né? Chamou o governador de raposa, né? Então, não era... Então, irmãos, nós precisamos buscar a Deus, buscarmos ser cheios do Espírito Santo, buscar a presença de Deus, e aí nós vamos cada vez mais buscar a nossa santidade, cada vez mais ver o mundo ruim que está ao nosso redor, as trevas que nos rodeiam, esse mundo tenebroso que está aqui ao nosso redor, porque o mundo tenebroso existe, irmãos. O seu vizinho que não é crente, ele não quer o seu bem, coloque isso na sua cabeça. Só por você ser crente, ele já quer o seu mal, porque as trevas militam contra a luz. Não podemos ser anjinhos, irmãos. Estamos no tempo, ainda mais no Brasil, nos dias de hoje. Não podemos ser anjinhos. Precisamos saber quem nós somos em Cristo Jesus, irmãos. E Deus vai pelejar por nós, com certeza. Curva a sua cabeça, eu quero